Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Emmanuel comenta na lição 19 do livro Ceifa de Luz, no erguimento da paz. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências do planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências aflitivas sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixas e dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz do coração e paz do caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Uma lição maravilhosa para a gente ter noção do que significa bem-aventurados os pacificadores, os mansos e pacíficos. A gente acha que pacificador, no primeiro momento, como ele diz, né, são mais aquelas pessoas que estão trabalhando o equilíbrio político do planeta, aqueles que ficam defendendo os interesses de uma coletividade contra as ameaças políticas que acontecem. É o que vem acontecendo esse tempo todo com relação à Guerra Fria e que agora se acentuou de novo, ressurgiu depois desse conflito que está tendo entre Rússia e Ucrânia. Mas o que acontece, né? Jesus vem falar para a gente aqui, ó, não joga somente para o lado público, não. Vamos começar a pensar nos bem-aventurados pacificadores com relação a cada um de nós mesmos. E vem trazendo dicas, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, esse é o número cabalístico aí, 12 dicas, que é para a gente ler, reler, meditar e procurar absorver o máximo. Olha bem, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Eu sei ouvir assuntos complicados, acusações, mas naquele mesmo momento eu procuro substituir esses ingredientes, tentando trazer a compreensão. Aquela grande música aí que é imortalizada de Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, discórdia, a união, dúvida, que eu leve a fé. Né? Segundo, os que percebem a existência do erro e vão procurar resolver o problema. As pessoas, o erro está aqui, aconteceu, o problema está feito, eu quero primeiro encontrar culpados. Não, vamos resolver primeiro. Depois que sanou, a gente até vê, analisa a culpa para não cair no mesmo erro, mas não para ficar condenando ninguém. Aí depois o terceiro, né, aqueles que enxergam problemas procurando solucionar em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Então, da mesma maneira, serve da mesma maneira. Você está tentando resolver sem trazer mais problema com crítica construtiva. Né? E o outro, se tentar solucionar em silêncio, sem atrapalhar mais ninguém. O outro, mais um, aquele que guarda segredo, recebe as confidências aflitivas, não fica passando para outra pessoa. E isso, principalmente no que diz respeito hoje às postagens de redes sociais. Mais uma vez, a gente tem condição de falar da postagem de rede social. Para que está servindo aquela postagem? É para fazer humor? É para demonstração de carinho? É para quê? E
vamos analisar também se aquela informação é verídica ou não, para não fazer mais estragos, porque a gente sabe que muita gente, por exemplo, desencarnou durante o período de pandemia por conta do desequilíbrio emocional que acabou atuando também no campo da pessoa ficar com o sistema imunológico baixo. Então, dos que se identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Já identifiquei, não preciso ficar apontando qual é também, não. Tem gente que eu tenho que apontar por questão de educação. Não, não precisa não. No momento certo faz isso, mas agora não. Agora deixa a pessoa... Depois os que desculpam ofensas lançando no esquecimento. Né? Os que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde esteja. Gente, a gente está aproveitando para ler de novo e analisar cada uma delas, porque é tão importante isso aqui na nossa vida, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem que ler de novo, reler de novo, para trazer para procurar cada vez mais a gente seguir esse lado mais pacífico aí da vida. Depois ele fala aqui, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Você aprender a ser uma pessoa mais tolerante, desenvolver mais paciência. Nós tivemos agora há pouco tempo um estudo maravilhoso. Ele vem falar assim, né, sobre conquista da compaixão. Foi um estudo maravilhoso. Você procurar desenvolver a compaixão dentro de você. Agora ele vem falando aqui, ó, os que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. São maneiras, são terapias para que a gente vai tomando, vai procurando enxergar, e fatalmente um desses 12 aqui a gente não consegue praticar, ou fatalmente apenas um dos 12 a gente consegue praticar. A gente entende que aqui nesse mundo que a gente vive, nem todo mundo, ou melhor, não existe ninguém que seja pura sombra ou então luz o tempo todo. A gente está aqui no meio do caminho. Então cada um vai se identificar com um desses aqui e vai procurar agora trabalhar na sua mente. Então ele bota aqui para a gente, os que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, são maneiras da gente estar se tornando pacífico, e dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Esse aqui está falando o seguinte, nesse último, né? Faz tudo o que estiver ao teu alcance, sem ficar cobrando, nem exigindo de ninguém. Faz apenas você o que tem que ser feito. Assume aí a responsabilidade e procura fazer com que o nosso mundo fique mais pacífico. Eu me lembro assim, com muito carinho de algumas pessoas, né, uma pessoa em especial que todo mundo gostava dessa pessoa na nossa época de escola, quando a gente era adolescente, e depois ele acabou sendo meu padrinho de casamento. E aí eu ficava falando, o que essa pessoa tem que agrada tanto os outros? A capacidade de ouvir sem tecer comentário nenhum, se não for pedido comentário, a opinião dele. Ele ouvia calado, e quando abria a boca somente para ajudar. Eu não me lembro de uma vez essa pessoa ter aberto a boca para criticar, para falar, lá no meu trabalho fulano é desse jeito, e desse jeito também. Nunca ouvi fazer um tipo de coisa. Ele ficava calado, e quando falava, mas ele deve estar passando algum problema. Então sempre era uma palavra para poder ajudar, e por conta disso todo mundo que o conhecia falava se tratar de um ser humano maravilhoso, uma pessoa muito boa, de muito bom trato, muito bom convívio. Então o que acontece? Normalmente a pessoa que é pacificadora, ela, em primeiro lugar, ela vai atrair para o lado dela pessoas que são pacificadores também. Tá? Em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, ela vai ter uma seara enorme para estar exercitando essa capacidade num mundo que precisa muito. Porque o que o mundo precisa muito hoje é paz. A gente precisa de paz para poder estar fazendo as nossas coisas. E é claro que tirar a gente da zona de conforto não significa tirar a gente da paz. A gente consegue manter o equilíbrio para poder enfrentar os desafios da vida, né? Então, só depende de cada um de nós. Agora, pessoas exemplificando, fazendo de maneira silenciosa e, principalmente, tendo acesso a textos como esse, como a gente é grato a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de analisar cada lição dessa com minúcia, com detalhe, a cada vez que a gente pega esses 10 minutos. A gente agradece a Jesus mais uma vez pela oportunidade, agradece do fundo do coração, Emmanuel. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.